Você sente que está fazendo tudo certo, segue orientações que ouviu por anos, evita esforços, descansa bastante, cuida da alimentação. Mas mesmo assim, seu corpo parece cada vez mais frágil. É como se algo não estivesse encaixando. Como se, apesar de toda a boa vontade, a força estivesse correndo pelas mãos, silenciosa. E o mais desconcertante, você não sabe exatamente por quê. Talvez você tenha notado que os passos estão mais curtos, que levantar do sofá exige mais tempo, que o equilíbrio parece menos firme e que o medo de cair passou a fazer parte da sua rotina, até nos pequenos deslocamentos dentro de casa. E é nesse momento que surge uma dúvida dolorosa. Será que estou envelhecendo mais rápido do que deveria? Ou ainda pior, será que não tem mais jeito? O que pouca gente te conta é que, muitas vezes, o próprio cuidado excessivo pode se transformar em um disfarce para o sedentarismo, para a imobilidade, para a perda de confiança. Há hábitos que parecem proteção, mas são armadilhas escondidas. Como o repouso constante para evitar quedas, os exercícios leves demais que não estimulam os ossos, ou a crença de que só tomar cálcio já basta para manter a estrutura forte. Tudo isso parece bom, mas com o tempo cobra um preço alto. É por isso que hoje, com todo respeito à sua trajetória, quero te convidar a olhar para a sua saúde com outros olhos. Olhos mais atentos, mais vivos, mais despertos. Porque por trás da fragilidade, muitas vezes, existe apenas uma sequência de escolhas desatualizadas, não um corpo incapaz. E ao enxergar essas armadilhas com clareza, você pode começar a dar pequenos passos em direção à força, à confiança e à liberdade que ainda moram dentro de você. Esse vídeo é para você, que sente que sua estrutura está perdendo firmeza, mas que ainda acredita que pode reconquistar seu equilíbrio. Com a ajuda de Deus, sim, é possível fortalecer o corpo, mesmo com dor, mesmo com idade, mesmo com limitações. E hoje, vamos conversar sobre isso com calma, com acolhimento e com direção. Porque às vezes, basta entender o que está nos enfraquecendo para começar a recuperar tudo que parecia perdido. Muitas pessoas, ao sentirem os primeiros sinais de instabilidade no corpo, escolhem um caminho que parece o mais seguro, o descanso. Evitam subir escadas, reduzem as caminhadas, passam mais tempo sentadas, tudo em nome da proteção. E esse cuidado, embora cheio de boas intenções, pode se tornar silenciosamente perigoso. Aos poucos, o corpo começa a se adaptar à inatividade. Os músculos perdem tônus, os ossos deixam de ser estimulados. E a sensação de fragilidade se intensifica, não por causa da idade em si, mas porque o corpo, que precisa de movimento para se manter vivo e forte, não está mais recebendo o que precisa. O paradoxo é cruel. Quanto mais você evita o movimento para não se machucar, mais frágil você se torna e mais aumenta o risco de quedas e perdas funcionais. Esse ciclo pode ser tão sutil que passa despercebido. Talvez você tenha notado que subir da cama pela manhã está mais difícil, ou que precisa de apoio para levantar do sofá. Esses pequenos sinais não são normais da idade, são alertas de que seu corpo está pedindo por estímulo. E o mais bonito é que esse estímulo não precisa ser agressivo, nem doloroso. Ele pode começar com gestos simples e adaptados, respeitando seu ritmo. Você pode, por exemplo, fazer uma pausa agora e perceber como está sentado. Os pés estão firmes no chão? As costas estão apoiadas? Se você tentar se levantar agora, precisa usar as mãos ou consegue apenas com a força das pernas? Esse tipo de percepção é o primeiro passo para sair do repouso passivo e voltar a habitar seu corpo com consciência. Não é sobre fazer mais esforço, é sobre escolher o movimento certo, na medida do possível, com segurança. O medo de cair é real e merece respeito, mas ele não pode se transformar em paralisia, porque quando o repouso se torna a única resposta ao medo, o corpo começa a se apagar. E você não foi feito para se apagar. Você foi feito para se mover, com liberdade, com firmeza e com vida. E mesmo que hoje pareça difícil, é possível recomeçar, um passo por vez. Porque com constância, tudo muda. Com fé, o corpo responde. E com amor, até a força esquecida pode renascer. Durante muito tempo, acreditou-se que o segredo para envelhecer com segurança era praticar apenas exercícios suaves, sem peso, sem impacto, quase como se o corpo fosse feito de cristal. E essa crença, por mais bem intencionada que pareça, tem afastado milhares de pessoas da verdadeira fonte de fortalecimento que seus ossos tanto precisam. É importante lembrar que os ossos, assim como os músculos, respondem ao estímulo. Quando são levemente desafiados, eles se fortalecem. Quando não são usados, enfraquecem. Por isso,
Atividades que não oferecem nenhum tipo de resistência, como apenas caminhar lentamente ou alongar sem intensidade, podem ser agradáveis, mas não são suficientes para manter ou recuperar a densidade óssea. Há uma diferença importante entre segurança e subestimulação. Evitar riscos é sábio, mas retirar todo e qualquer desafio do corpo é o mesmo que dizer aos ossos: vocês não precisam mais trabalhar. E é aí que começa o processo invisível de perda de estrutura. Você pode estar se movimentando todos os dias, mas se o corpo não sente que precisa se sustentar, ele se entrega. Mas isso não significa que é preciso levantar grandes pesos ou fazer movimentos perigosos. A beleza está na simplicidade adaptada. Imagine uma sacola de arroz com 1 quilo apenas. Ao segurá-la com as mãos e levantá-la até o peito, lentamente, com consciência e apoio, você já está criando um estímulo suave e eficiente. Um gesto pequeno, mas que envia ao seu corpo a mensagem de que ainda existe trabalho a ser feito. E os ossos respondem. Esse tipo de exercício pode ser feito sentado, se necessário. Pode ser apoiado na parede. Pode ter variações, sempre respeitando sua condição física. O importante não é a quantidade de peso, mas a intenção por trás do movimento. Quando feito com presença, com cuidado e com constância, até um simples saco de arroz se transforma em ferramenta de autonomia e renovação. Você não precisa de academia, não precisa de equipamentos caros. Precisa apenas de estímulo certo, feito no seu ritmo, com o seu corpo, do jeito que ele está hoje. E lembrar sempre que o exercício certo não é o mais intenso, é o que respeita sua dor, ao mesmo tempo, desafia sua força escondida. Porque ela ainda está aí, e com amor, ela pode voltar a se manifestar. Uma repetição de cada vez. Com calma, com fé, com direção. Por muitos anos, a solução para fortalecer os ossos foi resumida a uma orientação simples: tomar cálcio, leite, suplementos, alimentos enriquecidos. Tudo girava em torno desse único nutriente. Mas o que quase ninguém explica é que, por si só, o cálcio é apenas uma parte da equação. E quando ele chega ao corpo sem os parceiros certos, pode não só ser ineficaz, como também prejudicar. Imagine que seus ossos são como uma parede que precisa ser construída. O cálcio é o tijolo. Mas de que adianta empilhar tijolos sem cimento, sem a cola que os une, eles não formam estrutura. E no corpo, esse cimento tem nome: vitamina D, magnésio e vitamina K2. São esses nutrientes que orientam o cálcio para o lugar certo, os ossos, e impedem que ele se deposite onde não deveria, como nas articulações ou nos vasos sanguíneos. Muita gente toma cálcio todos os dias, mas continua com os ossos frágeis. E a razão pode estar justamente na ausência desses elementos. A vitamina D, por exemplo, é ativada com a luz do sol. Poucos minutos por dia, nas horas seguras, podem fazer toda a diferença. O magnésio está presente em alimentos como castanhas, sementes e folhas verdes. E a vitamina K2, menos conhecida, aparece em ovos caipiras, queijos fermentados, alimentos naturais. Além disso, há alimentos e hábitos que dificultam a absorção do cálcio. O consumo excessivo de café, refrigerantes ou produtos industrializados pode interferir nesse processo. Não é sobre cortar tudo, mas sobre estar consciente do que ajuda e do que atrapalha a construção da sua estrutura. Porque fortalecer os ossos não é apenas uma questão de suplemento, é uma conversa diária entre o que você come, o que você sente e como você se move. Quando você começa a olhar para a nutrição como um cuidado integrado, com equilíbrio e simplicidade, o corpo sente e responde, porque ele quer se curar, ele quer se reconstruir. Basta que você ofereça os elementos certos, no momento certo, com amor. E aos poucos, o que parecia falho se renova, tijolo por tijolo, célula por célula, com a bênção do tempo e a sabedoria de quem aprendeu a escutar o próprio corpo. Há dores que não nascem no corpo, mas acabam se manifestando nele. A sensação de fragilidade, que começa com um tropeço ou com a insegurança ao levantar, pode se transformar em uma sombra que acompanha cada passo. E, sem perceber, esse medo vai moldando o corpo. Os ombros se curvam, a respiração se encurta, o olhar se abaixa. A mente diz, cuidado. E o corpo obedece. Quando se sente frágil, a pessoa naturalmente adota uma postura de proteção. Evita movimentos mais amplos, restringe os gestos, se mantém próxima dos móveis, buscando apoio constante. Mas esse comportamento, mesmo que compreensível, reforça a mensagem interna de que não é mais possível confiar no próprio corpo. E essa desconfiança, dia após dia, vai minando não apenas os ossos, mas também a alma. O ciclo é silencioso. Medo gera inatividade, que gera perda de força, que gera mais medo.
E muitas vezes, não é o joelho ou a coluna que estão mais frágeis, é a fé na própria capacidade de se movimentar com segurança. Romper esse ciclo não começa apenas com exercícios, mas com uma mudança interna, uma escolha suave de reconquistar espaço dentro de si. Uma mulher de 72 anos me contou certa vez que, depois de um tombo na cozinha, passou 6 meses com medo de sair de casa. Não era a perna machucada que a impedia, era o pensamento de que aquilo poderia acontecer de novo. Foi só quando começou a praticar, com calma e acolhimento, gestos simples de respiração e presença, que a confiança começou a voltar. Ela dizia: eu me senti viva de novo, como se meu corpo me ouvisse. E ele ouve. O corpo escuta cada emoção, cada pensamento, cada crença que você alimenta. Quando você respira fundo, abre o peito, apoia os pés no chão e repete mentalmente: eu posso. Algo muda. Não é mágica, é reconexão. E a partir desse gesto, pequenos movimentos ganham outro significado. O corpo se levanta com mais firmeza. A mente se aquieta. A alma se ergue. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que ainda existe dentro de você uma força silenciosa esperando para ser despertada. Com carinho, com respeito, com a certeza de que, com a ajuda de Deus, o medo pode perder espaço para a confiança. E quando a confiança volta, o corpo responde, passo a passo, pulso a pulso, até que a fragilidade se transforme em força real. Os pés são a base de todo o corpo. São eles que tocam o chão, que sustentam o peso, que ajustam o equilíbrio. Mas com o passar dos anos, muitas pessoas começam a ignorar essa conexão. Usam calçados cada vez mais macios, evitam andar descalços, passam mais tempo sentadas e os pés, silenciosamente, vão perdendo sua função primordial, ser o alicerce da firmeza. Quando os pés se tornam passivos, o corpo inteiro sente. A falta de estímulo na sola, nos dedos, na musculatura fina que nos mantém em pé, impacta diretamente no equilíbrio e na estrutura dos ossos. E isso acontece porque, sem a comunicação constante entre pés e cérebro, o corpo começa a se desorganizar. Os joelhos sofrem, a coluna compensa, os quadris se fecham. Tudo começa de baixo. É curioso perceber como pequenas ações podem transformar essa realidade. Em algumas culturas orientais, como a japonesa, os idosos fazem exercícios com os pés diariamente. Andam descalços em casa, pisam em texturas diferentes, movimentam os dedos, ativam as articulações. Isso não apenas fortalece a base do corpo, como mantém o cérebro ativo e a consciência corporal desperta. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas experimentar 1 minuto por dia com os pés sob uma toalha enrolada, sentindo a textura, pressionando levemente os dedos, pode começar a despertar regiões do corpo que estavam adormecidas. E com o tempo, esse simples gesto contribui para uma marcha mais firme, uma postura mais estável e uma presença mais confiante. Os calçados muito acolchoados, por mais confortáveis que pareçam, muitas vezes impedem que os pés conversem com o chão. E essa conversa é vital, porque é pelos pés que o corpo sente a gravidade, se orienta no espaço, ativa os reflexos. Quando você resgata essa percepção, mesmo que por breves instantes, algo profundo se reorganiza. É como plantar raízes novamente. Seus pés são como antenas que te conectam à terra e ao equilíbrio. E mesmo que estejam cansados, doloridos ou esquecidos, eles ainda podem se renovar. Com o estímulo certo, com paciência, com carinho. Porque fortalecer os ossos não começa só no quadril ou na coluna. Começa no chão. Começa nos pés. E com esse reencontro simples, o corpo inteiro se reergue, do solo até o coração. A cadeira, companheira constante na rotina de muitas pessoas, parece um refúgio de descanso e segurança. Mas quando usada em excesso, ela pode se transformar em uma armadilha silenciosa para os ossos e músculos. Ficar muito tempo sentado não apenas desacelera o corpo, enfraquece profundamente. Ao permanecer horas na mesma posição, o corpo desativa partes fundamentais do sistema de sustentação. As pernas deixam de ser desafiadas, a coluna se acomoda em uma curvatura passiva, os glúteos perdem força. E com o tempo, o corpo se adapta a esse repouso prolongado. A musculatura afina, os ossos perdem densidade, a vitalidade se apaga devagar. O mais preocupante é que esse processo é quase invisível. A pessoa acredita que está apenas descansando, mas, na verdade, está se afastando de um estímulo essencial, a gravidade. Estar de pé, ainda que por breves momentos ao longo do dia, permite que os ossos sintam o peso do corpo. E é esse peso que os mantém fortes, vivos, atentos. Você pode começar observando quanto tempo do seu dia passa sentada e, mais importante, com que frequência se levanta sem apoio, apenas com a força das pernas.
Se essa tarefa parece difícil, talvez o corpo esteja pedindo por mais presença, por mais ativação. Porque mesmo pequenos gestos, como se levantar e permanecer em pé por um minuto, já despertam o sistema ósseo e muscular. Há uma ideia simples que pode transformar sua relação com a cadeira. A cada 30 minutos sentada, levantar-se por um minuto. Não é um exercício formal. É um lembrete de que o corpo precisa de movimento para permanecer firme. Esse pequeno hábito, repetido todos os dias, envia aos ossos a mensagem de que eles ainda são necessários. E onde há necessidade, há renovação. A cadeira não é sua inimiga. Ela pode ser aliada quando usada com equilíbrio. Mas é preciso lembrar que seu corpo foi feito para se mover, para sustentar, para caminhar com autonomia. E mesmo que hoje pareça distante, essa autonomia ainda pode ser cultivada, com pausas conscientes, com escolhas suaves, com o desejo sincero de permanecer em pé, na vida, no corpo e na alma. Os ossos não são apenas parte do corpo físico. Eles carregam memórias, posturas e escolhas. São a estrutura invisível que sustenta não apenas o corpo, mas também a forma como nos colocamos no mundo. Quando os ossos enfraquecem, muitas vezes há por trás um encolhimento mais profundo, emocional, existencial, espiritual. Pense nos ossos como os pilares de uma casa. Quando essa casa está firme, é possível abrir as janelas, receber o sol, acolher os ventos. Mas quando os pilares se tornam frágeis, tudo ao redor se torna instável. A rigidez nos ossos pode refletir a rigidez nas emoções. A dor no quadril pode ecoar uma dificuldade de seguir em frente. A tensão nos ombros pode revelar o peso que se carrega em silêncio. É nesse ponto que a espiritualidade encontra o corpo. Não como uma crença distante, mas como um chamado à reconexão com o que dá sentido à sua jornada. Porque fortalecer os ossos não é apenas uma questão de cálcio, exercícios ou posturas. É também sobre restaurar sua confiança, seu propósito, sua coragem de se manter erguido mesmo em dias difíceis. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a sua coluna, seu peito, seus pés no chão. E pergunte a si mesmo: em que parte da minha vida estou me encolhendo quando, na verdade, preciso me erguer? Essa pergunta simples pode abrir portas internas que estavam trancadas há anos. E a resposta, mesmo silenciosa, começa a movimentar o corpo de dentro para fora. Há algo sagrado em voltar a sentir sua própria estrutura, em perceber que, apesar do tempo, da dor ou das quedas, ainda existe você uma base que pode ser reconstruída. Não é tarde, não é pouco, é o seu momento. E mesmo que o mundo à sua volta não perceba, cada vez que você se levanta com mais firmeza, está reafirmando sua presença na vida. Uma presença que é corpo, mas também é alma. Com a ajuda de Deus, cada dia você pode se reerguer um pouco mais. E cada passo dado com amor próprio é um passo em direção à sua estrutura mais profunda, aquela que ninguém vê, mas que sustenta tudo que você é. Você não está frágil apenas por causa da idade. Está frágil, talvez, por ter acreditado em conselhos desatualizados, por ter seguido hábitos que pareciam cuidadosos, mas que, no silêncio dos dias, roubaram sua força pouco a pouco, por ter deixado o medo decidir por você, quando tudo o que seu corpo precisava era de presença, de estímulo e de confiança renovada. A boa notícia é que esses erros bem-intencionados não são permanentes. Eles podem ser corrigidos com consciência, com pequenas atitudes feitas com gentileza e constância. Não se trata de grandes mudanças ou de esforços extremos. Trata-se de reencontrar o caminho do cuidado verdadeiro, aquele que considera sua realidade, sua dor, sua história, e ainda assim acredita no seu potencial de transformação. Hoje, você conheceu 7 formas de fortalecimento que não exigem juventude, nem perfeição, nem pressa. Exigem apenas disposição para olhar para si com outros olhos. Com olhos que não julgam, mas acolhem. Com olhos que não exigem, mas guiam com leveza. Porque cada gesto, por menor que pareça, carrega dentro dele a potência da mudança. E cada passo dado com fé abre espaço para o corpo se refazer, para a alma se reerguer. O momento de virar o jogo é agora. Não importa quanto tempo passou. Seu corpo ainda escuta. Seus ossos ainda podem se fortalecer. Sua presença ainda pode se expandir. Com calma, com direção, com a ajuda de Deus. Que você sinta, a partir de hoje, que a fragilidade não é um destino, mas uma travessia. E que, com amor, ela pode se transformar em firmeza, em liberdade e em vida. Um passo por dia. Com ternura, com propósito, com alma. Clique no vídeo que estão recomendando agora.